Sejam bem-vindos ao meu canal. Iremos falar resumidamente sobre o significado e a história do imperialismo que ocorreu em algumas nações, e ao final uma sutil diferença entre imperialismo e neocolonialismo. Imperialismo é uma política de expansão e domínio territorial, cultural e econômico de uma nação dominante sobre outras. Os primeiros exemplos de imperialismo, como política de expansão territorial, são o Egito Antigo, Estado Hitita, Macedônia, Grécia e o Império Romano. Mais tarde, na Idade Média, os turcos e o Islão foram grandes potências imperialistas. O imperialismo europeu demonstrou a sua força ao dominar muitos países, principalmente na África e Ásia. Uma característica dos países imperialistas é que o seu domínio sobre outro país era justificado através de três explicações. Etnocentrismo, que indicava que alguns povos eram superiores a outros. Racismo, que acreditava que os humanos são divididos em raças e que uma é superior à outra. Darwinismo social, uma interpretação equivocada da teoria da evolução que explicavam o poder dos mais fortes sobre os mais fracos graças à seleção natural. Lamentavelmente, essas crenças se enraizaram na sociedade e por isso vemos a população se deparando com esses pensamentos medievais ainda nos dias de hoje. Os países imperialistas procuravam obter três coisas: matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. No final do século XIX, os países imperialistas se lançaram numa corrida pela conquista global, o que desencadeou rivalidade entre os mesmos e concretizou o principal motivo da Primeira Guerra Mundial, dando início à nova era imperialista. A Primeira Guerra Mundial terminou com o imperialismo alemão e italiano, mas deu origem à luta pela conquista dos mercados e a um novo tipo de imperialismo, o imperialismo ideológico e de classes. Esse tipo de imperialismo foi uma das origens da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, o imperialismo colonial perdeu força, graças à libertação política das antigas colônias. O estudo do neoimperialismo foi realizado por economistas ingleses e franceses no início do século XIX. Naquela época, um país imperialista era aquele que dominava economicamente o outro, e desse modo, a capitalização das nações imperialistas gradativamente se ampliava. Aspectos do imperialismo: 1. Estado visa sua expansão, principalmente a partir da submissão econômica de outras nações. 2. Estado dominante exerce influência política, cultural ou econômica sobre os demais, seja formal ou informalmente. 3. Baseado em ideias etnocêntricas e no darwinismo social, superioridade dos povos dominantes em relação aos dominados. 4. Processo de expansão das potências europeias. 5. Capital industrial fundido ao capital financeiro. Imperialismo no Brasil. O Brasil é uma das superpotências emergentes, tendo em conta que apresenta claros desenvolvimentos na sua economia. Não é possível comparar a influência que o Brasil tem agora com a influência dos Estados Unidos e Inglaterra durante séculos. Apesar disso, o fato do Brasil procurar vários investimentos em países vizinhos tem causado algum desconforto nessas nações. Vários artigos já foram escritos a respeito da preocupação de países como Bolívia, Equador, Argentina, Guiana, Paraguai e Peru. Esses países reclamam a respeito daquilo que chamam de imperialismo brasileiro. Imperialismo americano. O imperialismo americano referente aos Estados Unidos da América é uma noção relacionada com a influência no âmbito militar, cultural, econômico e político que esse país exerce no mundo hoje em dia. De acordo com essa noção, os Estados Unidos exercem esse poder de uma maneira imperialista. O conceito de imperialismo americano teve a sua origem quando os Estados Unidos, no final do século XIX, venceu a Guerra Mexicano-Americana, juntando ao seu território os estados do Texas, Novo México, Califórnia e Arizona. Nessa época, o país apresentava uma clara política de expansão e o presidente Theodore Roosevelt encorajou a expansão em direção ao Caribe e Pacífico, tornando-se então uma potência de nível mundial. Os Estados Unidos exercem uma influência econômica e política no resto do mundo desde o século XIX. Contudo, graças a uma grave crise econômica no século XXI, a influência americana tem diminuído. Agora vamos à última parte,
aonde eu vou mostrar rapidamente a diferença entre imperialismo e neocolonialismo. Mas antes eu gostaria de aproveitar e pedir o seu like para ajudar com o meu trabalho. Diferença entre imperialismo e neocolonialismo. O imperialismo contemporâneo pode ser também denominado como neocolonialismo por possuir muitas semelhanças com o regime vigorado entre os séculos XV e XIX, o colonialismo. Como foi dito, o imperialismo é a política de expansão e domínio territorial ou cultural e econômico de uma nação sobre outra, e ocorreu na época da Segunda Revolução Industrial. No entanto, no colonialismo, os países colonizados perdiam a sua soberania e o controle político e eram anexados ao país dominante. No caso do imperialismo, há uma influência exercida de modo formal ou informal, política ou economicamente. Não ocorre, necessariamente, a anexação do país que recebe a influência. Então é isso. Espero que tenha te ajudado. É importante assistir mais vezes para fixar o conteúdo. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal.